Turminha, então chegamos na nossa última aula de hoje, encerrando aí a nossa sexta-feira, encerrando a semana. Anotem o cabeçalho, sexta-feira, 28 de agosto de 2020, aula na modalidade online. Em geografia, nós vamos também iniciar uma nova unidade. Vamos fazer as páginas 60, 61, 62, 63, 64 e 65. Vamos lá? Nosso tema é o espaço urbano. Na unidade passada a gente falou bastante do espaço rural, né, do lazer que existe na zona rural, do trabalho, de como que é, né? Agora aqui na página 60 e 61 nós estamos observando aqui essas imagens. Tem algumas perguntinhas aqui para nós, turminha. Pergunta o seguinte: a imagem mostra uma paisagem do campo ou da cidade. Não precisa responder por escrito, é só para a gente conversar e analisar. O que vocês acham? É do campo ou da cidade? Vamos dar uma analisada aí no livro. É uma imagem da cidade. Aí fala o seguinte: que elementos predominam? Ó, nós temos uma escola, nós temos pessoas andando, temos carros, né? Temos aqui alguns prédios, casas bem pertinho umas das outras, né? Característica de onde? Da cidade. Como é a vida das pessoas que vivem em lugares como esse? É uma vida movimentada, né? Uma vida bem diferente da vida do campo que a gente estudou na unidade passada. Uma vida bem movimentada, com bastante barulho, né? Porque as cidades têm bastante barulhos. Então, essa é a realidade. 4. O lugar onde você vive se parece com esse. Eu, como moro na cidade, e a maioria da nossa turma, né? Se parece com esse, né? É um lugar parecido com esse lugar. Não é isso? Mas e vocês? Pensem aí, né? Vamos agora para a próxima página, página 62. A paisagem e a vida na cidade. Conhecendo a cidade. Na cidade há muitas casas, prédios, ruas, avenidas, escolas, lojas, bancos, hospitais, fábricas e outras construções. Na cidade, as construções ficam bem próximas umas das outras. Por isso dizemos que a cidade é o espaço da aglomeração. Essa palavra aglomeração tá até engraçada agora, porque agora não pode ter aglomeração por conta da pandemia, né? Mas a cidade é o lugar da aglomeração, da concentração de construções, de pessoas, de veículos e das mais variadas atividades econômicas. Gente, então a cidade é totalmente o oposto do que a gente estudou, que é o espaço rural. As casas são pertinhas umas das outras, tem muitos prédios, tem muitas ruas, muitas avenidas, muitos comércios, né? Tem escola, tem hospital, tem loja, né? Tem muitas fábricas, tem muitas construções em andamento, né? Totalmente diferente do espaço rural, que as casas são afastadas, não tem, né, ruas, avenidas. Então é bem diferente. Nós temos aqui duas imagens. Observe algumas imagens urbanas. Primeira é uma paisagem na cidade de Vargem Bonita, no estado de Minas, em 2017, né? É uma imagem de uma cidade. E a segunda é uma paisagem na cidade de Balneário de Camboriú, no estado de Santa Catarina, em 2016. Eu já tive a oportunidade de conhecer essa cidade. Balneário de Camboriú é uma cidade muito linda, tem uma praia muito linda, né? Fica bem próxima lá a Blumenau, próxima ao Parque do Beto Carreiro. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer, é uma cidade maravilhosa, tem uma praia linda lá. E é uma cidade muito limpa, muito organizada, né? Depois aqui nós temos uma outra imagem. É a paisagem na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, em 2015. E aí tem algumas perguntinhas aqui na página 63 para vocês responderem. Quais diferenças você observa entre as paisagens dessas cidades? Então vocês vão comparar a paisagem de Goiânia, a paisagem de Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina, e a paisagem de Vargem Bonita, em Minas Gerais. E aí vocês vão colocar quais são as diferenças que vocês
observam. O que vocês conseguem observar de diferença aí, tá? Vocês vão colocar aí pra gente, tá bom? Na questão 1. Depois, nós vamos lá na questão 2. O que é comum em todas elas? Então, na questão 1, vocês vão colocar a diferença. O que tem de diferente de um lugar para o outro? E na questão 2, vocês vão colocar o que há em comum. Comum é o que tem igual, certo? Depois, a questão 3 fala o seguinte. Você considera urbano o lugar onde vive? Por quê? Então, vocês vão ter que pensar cada um no lugar onde vive, né? No caso, você deve ter percebido que na paisagem urbana quase não se observam mais os elementos da natureza em sua forma original, né? Os elementos naturais que a gente costuma dizer, que nós já aprendemos. Esses elementos foram retirados ou transformados pelo trabalho humano. Por isso dizemos que a cidade é uma construção humana. Lembra que lá no comecinho do ano a gente aprendeu o que é paisagem natural e cultural, depois a gente estudou bastante sobre isso. Na cidade, o que predomina mais? É uma paisagem cultural. São construções, são carros, casas, enfim, né? A gente quase não vê os elementos naturais, só mais os elementos culturais. Então, por isso que falo que predomina são os elementos culturais e a gente diz que é uma construção humana, porque é o trabalho humano. Caso você considera urbano, sim, por quê? Porque nós temos casa, aglomeração de pessoas, temos comércio na nossa cidade, né? Então aí tem essas 3 perguntinhas para vocês responderem. Vamos para a página 64 agora. Página 64 fala o seguinte: representando a cidade. Observe na imagem a seguir parte da cidade do Recife, no estado de Pernambuco. Essa parte da cidade foi representada em visão vertical, que nós já estudamos também, né? O que é a visão vertical? Então, é uma visão de cima para baixo. Vejam aí, visão vertical da cidade do Recife, no estado de Pernambuco, em 2017. O que vocês conseguem identificar aqui, gente? Ah, tô conseguindo identificar que aqui tem uma ponte, tem algumas casas, tem alguns verdes. Aí pergunta no número 4. Quais elementos aparecem na imagem? O que aparece? Vocês vão colocar o que aparece. Construções, casas, ponte, uma área aí arborizada, né? Porque é o verde, ruas, avenidas, tem o rio, né? Então vocês vão colocar aí o que aparece. Questão número 5 agora. Nessa paisagem, predominam elementos naturais ou culturais? E aí, pessoal? O que predomina? Quando a gente fala predominar, é o que mais tem, tá? É o que chama mais atenção, maior quantidade. Eu tenho 5 lápis vermelhos, 5 lápis de cor vermelha e 2 azuis. Qual a cor que predomina? Vermelho é o que tem mais, certo? Então analisem o que predomina, se é elemento natural ou se é cultural. Vocês já sabem muito bem o que é cultural, o que é natural, né? Agora observe a planta da cidade de Recife feita com base na imagem da página anterior. Então a gente já viu planta, a gente já viu como que representa, tudo isso aí a gente já viu. Então aí tem uma legenda, né? Onde tem o rio, lago, ponte, rua, ferrovia, árvore, área arborizada e área construída. Aí tem uma perguntinha aqui na questão de número 6. Quais são os elementos representados nessa planta? É muito fácil essas perguntas, gente. Só a gente olhar na legenda, não é? Muito, 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 muito fácil. Depois a questão 7. Na legenda está faltando o símbolo de um elemento que foi representado na planta. Que elemento é esse? Aí vocês vão ter que olhar. Alguma coisa foi representada na planta e não está na legenda. Descobrem aí, certo? Depois, agora a gente tem a questão 8, né? Questão 8. Quais elementos representados na planta existem no lugar onde você vive? Tem algum, pessoal,
que existe aqui na nossa cidade, que existe aí onde vocês moram. Vocês vão